Epílogo. Elizabeth se remexeu na cadeira. Sob outras circunstâncias, a espera a deixaria sonolenta. A luz do sol entrava pela janela, refletida nas espirais de bronze do colégio e deixando um retângulo quente na cadeira. Roncos ressoavam de um grimório aberto numa pilastra ao canto que às vezes acordava e soltava arquejos asmáticos antes de voltar a dormir. A sala cheirava a pergaminho e cera de abelha. No entanto, era o escritório da senhora Petronella Wick e Elizabeth estava tensa como uma mola. Ela quase pulou para fora do corpo quando uma lufada alta de vácuo quebrou o quase silêncio, seguida de um baque e estalidos. Era apenas uma entrega do sistema de tubos pneumáticos que chegava ao escritório vinda de outro lugar na biblioteca real. Mesmo assim, ela sentiu os dedos empalidecerem. Se continuasse a apertar os braços da cadeira desse jeito, a mão ia ficar dormente. Está tudo bem? Perguntou Catherine. Elizabeth sacudiu a cabeça para cima e para baixo no que esperava que fosse concordância. Se eles tivessem chamado a gente para nos algemar, disse Catherine, tenho bastante certeza de que já o teriam feito. Elizabeth olhou para a amiga de relance. Catherine vestia um manto azul claro de aprendiz, trazendo a chave mestra pendurada no pescoço. Era tão baixa que a beira da cadeira batia abaixo do joelho, obrigando-a a esticar as pernas para frente, uma pose que a fazia parecer incaracteristicamente inocente. Mas não custa nada estar preparada, continuou, inclinando a cabeça para inspecionar a mesa com interesse. Ela estava especialmente fascinada pelos documentos da Sra. Wick, que não eram escritos em tinta nem letra comum, mas gravados em fileiras de pontos em alto relevo. Trouxe uma gásua e uma lixa de metal, por via das dúvidas, explicou. Estão na minha meia esquerda. Catherine, e se alguém encontrar? Nesse caso, acho que teremos de usar a outra lixa, mas preciso avisar que vai ser mais chata de pegar se eu estiver incapacitada. Está na... Catherine calou a boca quando a maçaneta girou. A Sra. Wick entrou resplandecente no manto índigo. A luz do sol cintilou no broche de chave e pena quando ela se sentou do outro lado da mesa. Apesar do olhar nunca apontar na direção delas, Elizabeth sentiu sob observação como da última vez quando ela mentira neste escritório. Elizabeth Scrivener, Catherine Quilworthy. Achei que seria mais eficiente tratar com vocês duas ao mesmo tempo. O que isso significava? Elizabeth olhou para Catherine com puro horror, que recebeu um gesto displicente de ombros em resposta. Primeiro, disse a Sra. Wick, gostaria de atualizá-las da situação do espelho perscrutador. Aprecio sua candura, Scrivener, ao trazer o artefato à atenção do colégio. Depois da invocação do arconte, Elizabeth estava tão exausta que simplesmente tagarelou sobre a verdade toda, em um jorro longo e quase ininterrupto de palavras para as guardiãs que a desenterraram dos escombros do átrio. Pouco depois, o espelho perscrutador foi confiscado do porão de Nathaniel. Agora, uma pontada de pânico fez seu coração bater a mil. Pela primeira vez, ela notou que sua honestidade talvez tivesse causado problemas para Catherine também. Alívio a inundou quando a Sra. Wick continuou. Baseados em minha forte recomendação, o comitê de instrutores decidiu omitir o espelho das fichas de vocês duas. Há pessoas no colégio que não veriam com bons olhos o uso de um artefato mágico proibido, mesmo que na intenção de salvar o reino. Prefiro que a informação nunca caia nas mãos delas. Ela inclinou a cabeça de leve. Agora, Quilworthy. Catherine se impertigou. Sim, Sra. Wick, respondeu, com tal educação que Elizabeth instintivamente se preparou para o pior. Aquele tom em particular, vindo de Catherine, certa vez antecedera a explosão de fogos de artifício na cara do guardião Finch. Desta vez, no entanto, parecia que Catherine estava sendo sincera. Tenho o prazer de informar que o comitê também aprovou sua transferência como aprendiz de Summershall para Bracebridge. Também por minha recomendação, prosseguiu a Sra. Wick. Quando esta reunião chegar ao fim, você será apresentada a nova moradia na Biblioteca Real. Elizabeth mal controlou uma gargalhada de alegria.
Ela e Catherine se entreolharam, sorrindo. Dali em diante estariam a uma caminhada de 15 minutos uma da outra. Minha sugestão ao comitê não só foi influenciada por seu esforço contra Ashcroft, continuou a Sra. Wick, como por sua coragem ao expor os crimes do ex-editor Finch. Como por sua coragem ao expor os crimes do ex-diretor Finch. Se não tivesse investigado suas atividades, é possível que ele nunca fosse capturado. Elas sorriram ainda mais. No fim, Finch estava usando os novos privilégios de diretor para contrabandear grimórios ilegais para compradores particulares. O tempo todo em que Catherine ajudava com Ashcroft, também tramava para salvar Summersall da tirania de Finch. Seu trabalho foi excelente, Quillworthy. Estou ansiosa para ver sua carreira avançar e, claro, disposta a oferecer qualquer recomendação que for necessária. Falando nisso, Scrivener, Elizabeth corou. Estava tão convencida da humilhação vindoura que se viu incapaz de falar. Em vez disso, olhou para o próprio colo. Em primeiro lugar, começou a Sra. Wick. Eu sabia quem você era no segundo em que pisou na Biblioteca Real. Caso tivesse objeções, não teria permitido que o gerente te contratasse. Ah! Elizabeth fez uma pausa. Piscou. Como você sabia? Perguntou. A maioria das candidatas à camareira não demonstram tanto sangue frio frente a livros que arrancam dedos. O gerente ficou muito impressionado. Agora, tem algo para te dar, continuou, tirando um pacote do manto e o empurrando sobre a mesa. Não vai morder seus dedos, falou seca, quando Elizabeth hesitou em aceitá-lo. Incerta, ela pegou o pacote com as mãos trêmulas. Ela desatou o barbante, desdobrou o papel azul e parou de respirar. Ali dentro, uma chave mestra recém-forjada brilhava. A maioria das chaves das grandes bibliotecas era manchada pelo uso e pela idade, mas esta era novinha em folha, lustrosa como ouro. Sei que provavelmente preferiria receber a sua chave de volta, mas não fomos capazes de recuperá-la dos escombros. A voz da Sra. Wick se dissipou. Por um momento, Elizabeth voltou ao átrio, cujo chão tremia, vendo-o desmoronar ao seu redor. Depois que Silas entrara no círculo, a cúpula cedera, deixando ela, Nathaniel e Ashcroft enterrados em toneladas de destroços. Vários minutos de silêncio tinham se passado, na espera da ajuda. Presa sob os escombros, não fizera ideia do estado de Nathaniel. Ela piscou e, simples assim, voltou ao escritório ensolarado. Tocou os próprios braços com cuidado, mas os últimos hematomas tinham sumido semanas antes. Tudo bem, disse, desviando o olhar da chave. Acho que estou pronta para uma nova, mas... Isso quer dizer... A Sra. Wick assentiu. Seu posto como aprendiz foi oficialmente restaurado. Caso queira aceitá-lo, serei honesta. Nem todos do comitê queriam permitir sua volta. No entanto, estavam em minoria frente àqueles que te veem como heroína. Eu não tenho dúvida alguma de que será aceita para o treinamento de guardiã, caso queira. Elizabeth fez uma pausa. Não tenho mais certeza de que quero ser guardiã. Nada se comparava ao alívio de falar aquilo em voz alta. Na verdade, continuou, mais corajosa. Não sei mais o que quero fazer ou o que quero ser. O mundo é tão maior do que imaginei. A Sra. Wick pareceu pensativa. Sei que sua visão do colégio mudou. No entanto, não esqueça que o colégio pode também mudar. Simplesmente precisa que as pessoas certas o mudem. Há várias outras posições igualmente importantes na grande biblioteca para que você faça a diferença. Guardiãs costumam esquecer que nem todas as batalhas se lutam com espadas, disse, tornando a voz mais gentil. Mas você não precisa escolher agora. Esta chave é uma promessa de que, o que quer que decida ou deixe de decidir, será sempre bem-vinda às grandes bibliotecas. Elizabeth sentiu falta do manto de aprendiz. As mangas compridas eram úteis quando ela não tinha um lenço por perto. Tentou não fungar tão alto ao secar o rosto. Finalmente, disse a Sra. Wick, dirigindo-se às duas, devo pedir que mantenham em segredo o propósito de Cornelius Ashcroft para as grandes bibliotecas. Por enquanto. Até o presente momento, só algumas poucas pessoas sabem o que de fato aconteceu naquele dia. A verdade se espalhará um dia, mas os instrutores desejam garantir que quando aconteça o colégio esteja preparado para a tempestade. Seria uma tempestade tanto
Quando Elizabeth saiu do escritório, no minuto seguinte ela se perguntou que tipo de reuniões os oficiais vestidos em mantos organizavam em salas poeirentas, discutindo a revelação de que as grandes bibliotecas tinham sido construídas para invocar o Arconte. Em breve a notícia dividiria o colégio. Estranhamente, ela achou que podia cair bem. Já era hora das velhas engrenagens serem arrancadas e substituídas por mecanismos novos. Ela e Catherine viraram a esquina. Mergulhada em pensamento, Elizabeth quase deu de cara com um garoto que vestia o manto de bibliotecário iniciante. Olá, disse ele, sorrindo ao vê-las, se virando de Elizabeth para Catherine. Você é Catherine Quillworthy? Meu nome é Parzival. Vou levá-la ao quarto e depois faremos uma visita pela biblioteca, explicou, antes de se voltar para Elizabeth com um sorriso enorme no rosto. E você deve ser Elizabeth Scrivener. Prazer, disse ela, oferecendo a mão. Ele apertou sua mão em um gesto conspiratório, possivelmente também tentou dar uma piscadela. Ou poeira caiu no olho por trás dos óculos, ela não tinha certeza. Foi um alívio descobrir que ele estava vivo, contrário ao que esperava, poucos bibliotecários tinham morrido durante a invocação. Quando Ashcroft chegara com o exército de demônios para começar o ritual, eles tinham se barricado nos escritórios da ala nordeste. Surpreendentemente, depois do colapso do átrio, o próprio Parzival tinha pegado um machado da sala de armas para libertá-los. Elizabeth se preparou para continuar sozinha. Antes de se despedirem, Catherine a segurou pelo braço. Como você está? De verdade? Cochichou. Elizabeth tentou sorrir. Tudo bem? Catherine ficou séria. Sei que você gostava dele. Ele era muito importante. Ela assentiu, sentindo a garganta se fechar. Tem sido difícil, mas está melhorando. Esperando não estar mudando de assunto de forma óbvia demais, ela olhou para Parzival. Você vai gostar do Parzival. Ele é bonzinho, esperto e meio trouxa. Ah, perfeito, disse Catherine. Não arranje muita confusão pro lado dele. Ela tinha a forte suspeita de que Parzival substituiria Stefan no posto de colaborador involuntário de Catherine. Vou arranjar, mas salvo ele depois, disse Catherine, sorrindo. Prometo. Elizabeth se animou a atravessar o átrio. O som dos martelos dos pedreiros ecoava pelo espaço, quase abafando o farfalhar amigável de páginas. Os feiticeiros já tinham acabado fazia tempo, mas ela estivera lá para vê-los trabalhar, levantando sacadas desmoronadas, consertando pilastras, inteirando estantes com a maravilha do início do mundo. O átrio não era mais como fora. Metade das estantes estavam vazias e o mapa dos azulejos não fora substituído. No entanto, raios de luz safira ainda desciam pela cúpula recém-consertada e o ar cheirava poeira de pergaminho e magia. Sempre que ela fechava os olhos, sentia um movimento, um sussurro, um fantasma da consciência que acordara para incitar a biblioteca à batalha, agora adormecida em um sono longo e tranquilo. Quando passou por um grupo de bibliotecários na porta da frente, o frio do ar a assustou. Estava tão quente lá dentro que ela esquecera que já era inverno. Uma sombra alta e magra se encostava numa das estátuas da entrada. Conforme ela descia os degraus, a sombra se afastou, mancando até a luz com a ajuda de uma bengala. Ela sentiu o coração dar um pulo. Depois de todas as horas presa nos escombros, sem saber o destino de Nathaniel, ainda sentia uma pontada de alegria sempre que o via. A capa esmeralda tinha ficado para trás. Em seu lugar, ele vestia um sobretudo escuro, com a argola levantada para proteger do frio. O contraste era forte contra as feições pálidas e angulares, o cabelo preto, bagunçado pela brisa. Ela finalmente se acostumara com a falta da mecha prateada. Outra diferença era a bengala, que nunca saía do seu lado. No fim, algumas feridas não podiam ser curadas nem pelos feitiços de proteção da casa, especialmente depois de horas nos escombros da biblioteca esperando por socorro. Era um milagre que eles tivessem sobrevivido, centenas de toneladas de pedra e vidro caindo de tal forma que os dois foram poupados. Chamavam de milagre,
Mas Elizabeth sabia a verdade. Era coisa da biblioteca, que cuidara deles até o fim. Você está sorrindo, observou ele, os olhos cinzentos, cintilantes. Como foi? Ela enfiou a mão no bolso e mostrou a nova chave mestra reluzente. Ainda não decidi, mas foi bom. Muito melhor do que eu esperava. Ela soou surpresa até para si mesma. Fico feliz, disse ele, com emoção. Já passou da hora de alguma maravilha acontecer com você. Já aconteceu, de acordo com os jornais. A maravilha se chama Catedrático Thorne, o solteiro mais cobiçado de Austermere. Ha! Você sabe como os jornais exageram. Semana passada ainda diziam que eu queria concorrer a chanceler. Descendo até a calçada, ele soltou um gemido abafado de dor. Ela o olhou preocupada, segurando seu braço e sustentando parte considerável de seu peso. O Dr. Godfrey deixou você andar até aqui? Não. Ele vai me dar uma bronca. Ele vai me dar uma boa bronca de manhã. Mas, como parece que a lesão será permanente, minha opinião é que é melhor eu começar a me acostumar a mancar por aí, respondeu, batendo a bengala com um ar pensativo. Será que eu devia arranjar uma? Será que eu devia arranjar uma com espada dentro, que nem a de Ashcroft? Ela estremeceu. Não, por favor. O tremor se transformou em calafrio quando uma rajada de flocos de neve passou por ali. Ela apertou os olhos, virando a cabeça para cima, chocada ao ver que o céu, que minutos antes estava azul, agora se enchia de nuvens macias de inverno. Flocos brancos desciam em espirais, rodopiando pela cúpula da Biblioteca Real, dando voltas no pégaso de bronze da espira, que ela tinha a impressão de estar numa pose um pouco diferente da anterior. Nathaniel também parou, observando a vista. Lembra a última vez que nevou em Hemlock Park? Perguntou ele. Claro. Ela corou frente ao olhar dele. Como esqueceria? O gelo e a luz de velas, os beijos que pareciam parar o tempo. A única mão abrindo seu hobby com tanto cuidado. Ela não sabia exatamente qual dos dois se aproximou primeiro. Por um momento não existia nada além do toque dos lábios, inicialmente hesitantes, e do calor atordoante das bocas. Tem a impressão, murmurou Nathaniel, quando ela enroscou uma mão em seu cabelo, que esta rua, outro beijo, República. Não existiria rua sem a gente, respondeu ela, nem público. O beijo continuou, resultante, até alguém por perto assobiar. Eles riram a se afastar, os lábios vermelhos, a respiração formando nuvens no ar entre os dois. De repente, a neve pareceu muito conveniente para Elizabeth. Isso não foi coisa sua, né? Perguntou, pegando flocos numa mão. Ela notou o erro assim que falou. Desta vez, no entanto, o olhar dele quase não escureceu. Ele só estalou os dedos, demonstrando a falta de faísca verde. Infelizmente, meus tempos de controlar o clima já passaram. Sem dúvida deve ser o alívio de alguns. Ela abaixou a cabeça, continuando na direção de Hemlock Park. Você já pensou mais em... Sabe? Ele hesitou, considerando. Sinto falta da magia, mas não me sentiria bem de invocar outro demônio, respondeu finalmente. A cátedra me ofereceu um nome dos arquivos, mas não estão insistindo tanto quanto esperava. Agora que o Crônicas dos Mortos foi destruído, junto com os feitiços de Baltazar, não há tanta urgência para que um Thorne esteja a postos. Que bom, disse Elizabeth. Ela sentiu uma pontada no peito. Meros dias antes, Nathaniel não teria aguentado a conversa. É bom mesmo. E terei tempo para outras coisas. Que coisas? Perguntou ela. Vejamos. Sempre quis aprender esgrima. Que tal? Eu ficaria muito charmoso apontando um florete? Ela fez uma careta. Verdade, você está certa. Espadas são a sua praia, não a minha. Que tal aprender a fazer queijo? Arranjos de flores? São tantas possibilidades, é difícil saber por onde começar, falou, fazendo uma pausa pensativa. Talvez eu deva começar com uma tarefa mais simples. Você ainda gostaria de patinar no gelo? Sim, exclamou. Mas... Ela tentou não olhar para a perna lesionada. Ele repuxou a boca em um sorriso.
Nós salvamos o mundo, Scrivener. Vamos dar um jeito. Ela relaxou. Ele estava certo. Eles iam dar um jeito. Mesmo que você tenha que me puxar num trenó, continuou Nathaniel. Não vou te puxar num trenó. Por que não? Ouso dizer que você é forte o suficiente. Ia parar no jornal, gaguejou ela. Espero que sim. Gostaria de guardar o recorte. Posso botar no álbum, junto com todos os artigos falando que Ashcroft passará o resto da vida em uma masmorra fedida e infestada por ratos. Ela sorriu até chegar em casa, admirando a neve que começava a cobrir os telhados de Hemlock Park, fazendo com que as gárgulas sacudissem as orelhas irritadas. Guirlandas e grinaldas decoravam as casas em preparação para as festas de inverno. Carruagens barulhentas corriam por aí, salpicadas de neve como açúcar de confeiteiro. Pedestres cumprimentavam Elizabeth e Nathaniel, acenando, tirando o chapéu e até parando para uma reverência solenes. Ninguém sabia a história toda, mas a batalha em frente à Biblioteca Real, o salvamento dos escombros e a confissão subsequente de Ashcroft pintaram Elizabeth e Nathaniel como salvadores da cidade. De vez em quando, uma testemunha de batalha viria perguntar se havia uma terceira pessoa, mas alguém que lutara com eles nos degraus da biblioteca, pequeno e pálido como um fantasma, aparecendo e sumindo de repente. Pareciam confusos ao perguntar, como se a lembrança fosse um sonho distante. Elizabeth respondia, mas eles não acreditavam, e ela suspeitava que nunca acreditariam, pelo menos não na história inteira, que Silas fora quem o salvara de verdade. Assim que chegaram em casa, Nathaniel sumiu no escritório, reclamando de burocracia. Ele tinha se oferecido para ajudar a identificar os artefatos mágicos recuperados na mansão Ashcroft, que estava no processo de ser reformada para se transformar em um novo hospital de ponta. Surpreendentemente, o próprio Lord Kicklighter tinha comandado a iniciativa com o entusiasmo de um general no campo de batalha. Depois de fechar Lydgate, ele estava de olho nas outras instituições fundadas por Ashcroft. Exaustão baixou em Elizabeth, de pé no saguão. Era estranho quanta memória podia existir ao mesmo tempo em um único lugar. Ali, a poltrona onde Silas assentara quando discutira com Nathaniel para deixar que ela ficasse. Lá, onde lutaram contra o Codex transformado em Malefict. Mais adiante, onde ela limpara o sangue de Nathaniel do chão depois do baile real e esperara não só uma, como duas vezes para ouvir de Dr. Godfrey se ele viveria ou morreria. Aqui, onde na sua primeira manhã Silas passara o dedo enluvado pelo espaço vazio da parede. Em alguns dias, as lembranças a cobriam como um peso. Sozinhas eram leves o suficiente para aguentar, mas juntas dificultavam até subir as escadas. Mesmo assim, ela não as trocaria por nada. Sua existência fazia desta casa, desta vida, um lugar pelo qual ela lutara e ganhara, um lugar ao qual ela pertencia. Com licença, senhorita, chamou Mercy, passando correndo com esfregão, vassoura e balde, todos equilibrados no braço ao mesmo tempo. Elizabeth se precipitou para ajudar, mas Mercy a afastou, rindo. Era a primeira criada que Nathaniel aceitara contratar. Durante os dias sofridos iniciais, ele se recusara a considerar a ideia até Elizabeth encontrar Mercy pelo arquivo do Hospital Lydgate e levá-la diretamente ao quarto onde ele convalescia, onde Mercy declarara com firmeza: Estou acostumada com gente berrando a noite toda, e nem vou te julgar por isso. Ela se mudara no mesmo dia. Por favor, me chame de Elizabeth, gritou Elizabeth quando Mercy se distanciou. Ela vivia tentando explicar que era estranho ser tratada de senhorita por uma moça da mesma idade. No fundo, entretanto, era só parte do motivo do desconforto. Na verdade, ser chamada assim a lembrava demais de Silas. Em vez de voltar diretamente ao próprio quarto, ela seguiu em frente e virou a esquina onde a porta do quarto da invocação, antes trancada, se encontrava entreaberta. Ela enfiou a cabeça pela fresta, olhando para as caixas e móveis que tinham se acumulado lá dentro. Impulsivamente, afastou duas cadeiras e um tapete enrolado para revelar o pentagrama.
Ela e Nathaniel tinham passado inúmeras noites ali enquanto ele se recuperava, quando não aguentava andar mais do que uns poucos passos, mas ainda insistia em descer o corredor. Junto, de novo e de novo, tinham acendido as velas, noite após noite. Tinham chamado o verdadeiro nome de Silas. Nenhuma vez foram respondidos pela brisa sobrenatural, por cortinas trêmulas e chamas bruxuleantes. Nunca tinham admitido em voz alta que Silas se fora. Ela supunha que essa hora chegaria no futuro. No entanto, certo dia, Mercy precisara arrumar umas caixas, e com a praticidade de sempre as deixara ali. Mais caixas tinham se seguido, além de uma e outra tralha. De alguma forma, semanas se passaram sem que Elizabeth notasse quão drasticamente a sala se transformara. Era isso, perder alguém? A dor nunca ia embora, só acabava, recoberta. Reflexiva, ela ajeitou as velas derrubadas e derretidas nas posições corretas, passou o dedo pelos sulcos do pentagrama. Ainda doía que Silas não tivesse monumento nem túmulo. Este entalhe no chão era tudo o que restava para lembrá-la dele. Por um lado, era como se ele nunca tivesse existido. Ela precisaria falar disso com Nathaniel. Talvez pudessem ter alguma ideia juntos. Faria bem para Nathaniel, pensou, ter um lugar para visitar e talvez deixar flores vez ou outra. Por enquanto, para ela, isso teria de bastar. Ela acendeu as velas em ordem anti-horária por costume. Que lembrança estranha! Um velório sozinha em uma sala cheia de móveis amontoados. O que pensaria Silas se a visse? A cerimônia não estaria à altura de suas exigências. No entanto, ela duvidava que ele se incomodasse, mesmo que fingisse. Depois de acender a última vela e sacudir o fósforo para apagá-lo, fez uma pausa. Uma ideia entrou em sua mente como uma corrente de ar. Estava. Uma ideia entrou em sua mente como uma corrente de ar, esquiva e inesperada. Não, claro que não funcionaria. No entanto, era impossível afastar o pensamento. Em gestos lentos, ela furou o dedo na faca e tocou o sangue ao círculo. Agachou-se. Toda vez que tinham tentado invocar Silas, usaram seu nome noquiano. E se ele tinha desafiado o Arconte para salvá-los? Tinha traído a própria espécie. A versão que vencera no fim não fora Silariatas, frio e implacável. Seu outro lado tinha lutado e se erguido vitorioso, verdadeiro. E se... E se... Ela se preparou, tentando acalmar os batimentos furiosos do coração. No silêncio murmurou simplesmente: Silas. A princípio nada. Então o cabelo que cobria seu rosto se moveu, como se esvoaçando. Uma brisa sem origem estremeceu a borda do tapete enrolado. Um papel voou pela sala, grudando na parede, e todas as 5 velas se apagaram de uma vez.